Olá, tudo bem? Adam aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Cara, eu quero compartilhar uma história com vocês e talvez vocês se identifiquem com isso. Já aconteceu com você de repente ter participado de uma experiência, de uma viagem, de uma festa e de repente a pessoa que estava com você nessa experiência começar a contar a história pra você e você não lembrar de nada ou lembrar de poucas partes da experiência e algumas partes você falava, caramba, eu vivi isso. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias e várias vezes. E a gente costuma achar que isso é falta de memória, mas isso não é só falta de memória. Muito mais do que falta de memória é o estado de divagação da mente. E o que seria o estado de divagação da mente? Por exemplo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Nesse momento agora, você está aqui me assistindo? Ou talvez a sua mente esteja preocupada no e-mail que você tem que responder? Talvez a sua mente esteja preocupada no jantar que está no fogo. Ou talvez a sua mente esteja preocupada no que você vai fazer amanhã. Na real, é que a gente passa quase 50% da nossa vida, isso é um estudo que comprova isso, feito em Harvard, quase 50% da nossa vida a gente passa em estado de divagação. E muito pouco tempo a gente passa experienciando de fato a nossa própria vida. Então a gente pensa muito sobre a vida, reflete muito sobre a vida, dramatiza muito a vida e vive muito pouco a própria experiência da vida. Por exemplo, eu estava agora na academia, nesse exato segundo, por isso que eu tô com essa regatinha aqui. E eu estava ali treinando e de repente fazendo ali o exercício, a minha mente começou a ir para outro lugar. E de repente eu não estava fazendo o exercício do jeito que eu tinha que fazer. Eu estava no modo de distração, no modo de divagação. E é daí que nascem todo tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento, ele nasce do estado de divagação. Tenta entender, dentro de nós existem dois eus. O eu experiencial e o eu projetivo. O eu experiencial é o eu que experiencia a vida, ou seja, nós estamos no modo de experiência direta. E o eu projetivo é o eu que projeta a vida, que pensa sobre a vida. Ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Nunca está na experiência direta. Isso basicamente é o seu ego, que está o tempo todo projetando. E esse não é um vídeo que eu vou falar sobre ego, mas basicamente ego é o que te dá a ideia de identidade. Ou seja, eu sou Adamo, tenho 29 anos, estou morando na Austrália para aprender inglês, estou viajando o mundo, estou gravando esse vídeo. Esse é o eu que projeta, é o eu que imagina. O eu verdadeiro, ou seja, o eu superior, ou o que quer que você queira chamar, é o eu da consciência, é o eu que está por trás disso, não é o eu mental. O grande problema é que a gente se identifica com a mente, nós nos identificamos com os nossos pensamentos. E quando isso acontece, começam a acontecer os problemas de ansiedade, os problemas de falta de memória, os problemas de distração, todos os problemas de falta de consciência. Todos os nossos problemas, eles são provenientes de inconsciência, ou seja, os acidentes que acontecem na rua de carro, as brigas que nós temos com as pessoas, as projeções, as ruminações de passado que nos fazem sofrer no presente, nada mais é do que um CD que está tocando na nossa mente. Eu costumo brincar que é um CD que está tocando na nossa mente, só para ficar mais claro de entender. E esse CD não somos nós. Tenta imaginar que você é o rádio, mas você também não é o rádio. Calma aí que vai ficar mais fácil. Imagina que você é um rádio e no rádio está tocando o CD, está tocando a música. Pode ser que alguém coloque um CD que é chato, uma música deprimente, uma música que não é legal. O rádio não vai ficar chateado porque a música não está legal, simplesmente vai deixar tocando. Só que nós, como rádio, nós nos identificamos com o nosso CD. Ou seja, a mente ela começa a tocar uma música chata, aquela memória chata do passado, aquela coisa que você quer esquecer. Só que aí a gente se identifica, ou seja, você se identifica com essa música, com essa memória e começa o estado de sofrimento. Ou senão, você começa a projetar demais o futuro. Nossa, o que vai acontecer? Tô preocupado, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar as contas? E como é que eu vou fazer o projeto? E aí, você entra no estado de ansiedade. E o pior de tudo, quando você está um pouco mais avançado,
quando você entende que você não é a sua mente e você quer parar de se projetar, quer parar de se identificar com a mente, você começa a julgar o estado que você está sentindo, o estado emocional. Ou seja, se você percebe que você está ansioso, você começa a mais ou menos pensar assim: nossa, por que eu estou ansioso? Não era para eu me sentir assim, caramba! E aí você começa a gerar um sentimento de culpa. E aí você entra num looping que você não consegue sair. E é daí que vem as mazelas da ansiedade, as mazelas da depressão. É multifatorial, eu sei disso. Depende das circunstâncias, depende do ambiente. Mas 99% dos nossos problemas são provenientes da nossa mente, ou seja, do CD que está tocando. Eles não são reais. É claro que nós temos problemas. Nós temos problemas aqui e agora. O problema é que a gente pensa sobre o problema. E o fato da gente pensar muito sobre o problema, nós criamos vários outros problemas imaginários. Às vezes o problema ele é muito simples. Às vezes o problema é uma coisa fácil de resolver. Na maioria das vezes é algo que você vai ali, especificamente toma uma ação e resolve o seu problema. Só que aí você começa a pensar nas consequências do problema. E aí você começa a criar vários outros problemas por conta do modo de divagação. Só que quando você começa a usar o modo experiencial, que é o modo mais real, que é o modo que enxerga a realidade assim como ela é e não conforme a sua mente projeta, você começa a de fato viver de modo mindful. E o que seria viver de modo mindful? Viver de modo mindful é viver mais aware, viver mais consciente. Be aware, esteja ciente, esteja consciente. Quanto mais consciente você está da sua experiência, ou seja, desse vento que está passando aqui agora no meu corpo, eu posso sentir, desse calor que eu estou sentindo agora na minha pele, da música que está tocando aqui na academia, que por mais que ela esteja baixinha, eu consigo escutar, dos carros que estão passando na rua. Quanto mais eu me coloco na experiência direta, mais feliz eu consigo ser e menos eu caio nas armadilhas da mente. Consegue entender? Isso nada mais é do que mindfulness. Mindfulness fez transformações absurdas na minha vida, porque a minha vida inteira eu fui um cara muito ansioso. A minha vida inteira eu participava de uma experiência e uma semana depois, ou talvez 2 dias depois, eu não tinha mais consciência sobre a experiência, não lembrava mais da experiência. Isso me deixava triste. Eu ficava muito projetando a próxima experiência e a próxima experiência, ou categorizando e pensando a respeito da experiência que passou, ao invés de estar ali, com as pessoas que estavam ali, sentindo os sentimentos e estando ciente dos meus sentimentos presentes. Desde que eu comecei a praticar mindfulness de forma formal e de forma informal, eu comecei a sentir transformações absurdas na minha vida. Eu comecei a sentir uma felicidade sem motivo, uma felicidade que era real, simplesmente pelo fato de estar experienciando a própria vida, com as suas próprias belezas, com as suas próprias dificuldades e aceitando a vida como ela é. Não como uma criancinha mimada que quer mudar o tempo todo. Ah, eu gosto disso. Ah, eu não gosto disso. Ah, tá calor. Ah, agora tá muito frio. Categorizando, projetando, querendo que seja diferente. Só que agora, praticando mindfulness e me deixando viver a experiência direta, eu percebo que a vida é muito simples. Que todas as complicações são criadas pela própria mente. Que você pode sair na rua de chinelo e observar as pessoas andando. Você pode comer a sua comida com calma e sentir o gosto da própria comida. E quanto mais você aprende a viver de modo mindful, quanto mais você aprende a se autogerenciar de forma formal e de forma informal, você começa a usar mindfulness intencionalmente, a sua vida começa a se transformar. Tem um estudo numa das revistas mais famosas, chamada Science, que diz que a mente divagante é uma mente infeliz. E a maioria das pessoas, infelizmente, vive num estado de divagação. Basta você sair para jantar com alguém e perceber que a pessoa está no celular. Basta você conversar com alguém e perceber que essa pessoa está pensando em outra coisa. É muito simples você perceber isso. Já reparou?
Quando você está conversando com alguém e a pessoa está olhando para todos os lados, menos para você, e quando você pergunta se ela entendeu, ela te responde outra coisa. É uma mente divagante. A mente divagante sofre muito, porque a mente divagante, ela rumina os problemas do passado que já passaram. Não existem mais, são só memórias, é uma ilusão. Ou fica projetando demais o futuro, divagando entre o passado e o futuro, o passado e o futuro, e nunca aqui, nesse momento que é real, nesse único momento que é o aqui e o agora. E agora você deve estar se perguntando, tá bom, Adamo, mas como é que eu faço para aprender e começar a praticar esse raio de mindfulness? Bom, antes de explicar, eu quero perguntar se você curte esse tipo de tópico, se você gosta desse tipo de assunto, porque mindfulness realmente está promovendo transformações gigantescas na minha vida. E na minha opinião, mindfulness é uma das ferramentas, é uma das filosofias de vida, é um lifestyle que pode transformar toda a humanidade. Se você curte essa ideia, por favor, escreve aqui nos comentários ou me procura nas redes sociais, Adamo Peçanha, coloca lá, me manda um direct dando a sua opinião a respeito desse tópico. E se você curtir essa ideia, eu vou começar a produzir uma série de vídeos a respeito de mindfulness. Eu estou indo para Bali, para a Indonésia, daqui uma semana, e lá eu vou participar de várias experiências. Eu vou participar de retiro espiritual, eu vou participar de cursos de mindfulness, porque eu estou num processo de realmente aprofundamento. Eu percebi que essa é uma das chaves da felicidade, essa é uma das chaves de você sair dessa armadilha da mente que a gente cria, desse labirinto mental. E se você acha esse tópico interessante, por favor, me dê a sua opinião, me manda um direct no Instagram ou deixa aqui nos comentários se você curte esse tipo de ideia, se você quer que eu comece a gravar mais vídeos a respeito desse tópico, porque vai ser um prazer para mim dividir essa experiência minha em Bali ou no dia a dia praticando mindfulness, a experiência direta e te ajudando a ficar mais aware, mais consciente e dessa forma te ajudando a viver a vida e não pensar sobre a vida, mas de fato está aqui, agora, experienciando, vivendo a vida como ela é, na sua magnitude, na sua simplicidade, na sua beleza natural, sem tentar mudar, sem tentar modificar o que é, mas simplesmente aceitando, aproveitando, agradecendo e fluindo pela vida. E aí, curtiu a ideia? Se você curtiu, me ajuda a divulgar essa mensagem curtindo aqui no botão de curtir, porque dessa forma eu fico sabendo se eu estou te ajudando de alguma forma. Se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui no canal, para que a gente possa se ver de novo. E compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais ou nos seus grupos de WhatsApp. Porque quanto mais a gente manda uma mensagem positiva para frente, quanto mais a gente influencia a outra pessoa, mais a gente colhe isso de volta. É a lei do retorno. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Então passa para frente essa mensagem, curte aqui se você curtiu a ideia, se inscreve no canal e esteja aware. A gente se vê no próximo vídeo.